A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 7, que tem como título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2025 e agora na lição número 7 nós vamos falar de um tema muito complexo, um tema complicado, é um tema que gerou muitos debates no passado e até hoje tem aí alguns debates e tem também muitas heresias e muita falta de entendimento sobre essa questão da união do divino com o humano que estava presente em Cristo Jesus. Então é muito importante nós estudarmos esse tema, nos aprofundarmos aqui nesse tema, estudarmos o que a Bíblia realmente diz sobre isso e também ver por aí as heresias que existem, né, sobre essa questão da união da natureza humana com a natureza divina de Jesus. Nas aulas anteriores, nós já falamos bastante da natureza divina de Jesus, que ele é divino, que ele é Deus, que ele é o Todo-Poderoso. Na próxima lição, lição número 8, nós vamos enfatizar a natureza humana de Jesus. Mas aqui na lição número 7, nós vamos falar dessa união, como que se dá a união do divino com o humano. Surge aqui algumas questões. Será que Jesus era mais ou menos divino e mais ou menos humano? Será que ele deixou de ser divino enquanto estava encarnado aqui na Terra e depois voltou a ser divino? Então a gente precisa responder essas perguntas. E adiantando aqui, nós defendemos a ideia que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele não foi menos homem nem menos Deus. Então estava presente nele durante a encarnação as duas naturezas e nós acreditamos que essas naturezas continuam presentes. Então Jesus continua sendo homem-deus por toda a eternidade. Há um certo entendimento dos teólogos que a encarnação continuou. É claro que depois que ele ressuscitou e subiu aos céus, ele assumiu um corpo glorificado. O apóstolo Paulo, quando fala da ressurreição, ele fala que nós teremos um corpo semelhante ao dele. Então, assim, fica subentendido aí nas Escrituras que Jesus continua como sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Se a gente observar, quando Jesus ressuscitou, ele comeu peixe na praia. Então, nós não sabemos se Jesus precisa se alimentar lá no céu. A gente não tem essa revelação nas Escrituras. Mas, pelo menos durante o período que ele ficou aqui na Terra, depois que ele ressuscitou, todo mundo percebeu que ele era um ser humano ali ainda, 100% homem, mas também 100% Deus. Então, assim, a gente precisa compreender, né, em detalhes essa doutrina. Só abrindo um parênteses aqui, a minha garganta não está muito boa. Estou gravando na quinta-feira novamente, não consegui gravar antes. E, enfim, questão de tempo e também a questão aqui da garganta. Eu estava esperando melhorar um pouco, mas não consegui ficar bom 100% não. Então, assim, eu vou gravar do jeito que está. A gente faz esse trabalho aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que muitos professores da EBD se beneficiam dessas aulas. E aqui tem uma pessoa, um ser humano falando, né, ensinando, uma pessoa que tem experiência. E eu estou falando isso porque eu tenho observado um crescimento de aulas da EBD usando inteligência artificial. Isso mesmo, ali uma inteligência artificial falando sobre a EBD. Não é uma pessoa que está ali, não é uma pessoa que tem experiência, que dá aula na EBD, simplesmente uma voz comentando um texto que pode ser baseado na revista, tudo bem, mas não faz o menor sentido. Do meu ponto de vista, não faz o menor sentido, né? E eu quero deixar bem claro que aqui no EBD em Foco tem pessoas trabalhando. São pessoas que frequentam uma congregação, que tem um pastor. Nós temos pastores trabalhando com a gente, né? O Antônio Vitor, que é pastor também, que produz subsídio em PDF. Enfim, né? O Melquisedeque, também formado em teologia. Todos nós, né, formados em teologia, produzindo conteúdo, atendendo no WhatsApp, pessoas ali atendendo, enfim, dando todo o suporte. Então a gente faz questão de dar esse tratamento humano, tanto nas aulas quanto na produção de conteúdo e também no atendimento do EBD em Foco. Então valorizo o EBD em Foco porque a gente está, né, fazendo esse esforço para, né, trazer esse conteúdo de qualidade. E eu acredito que uma boa aula da EBD tem essa relação pessoal, tem a questão da experiência. Né? Todos nós aqui do EBD em Foco temos experiência com aulas da EBD na igreja, online. Enfim, Deus tem abençoado muito, né? E a gente está aqui para ajudar da melhor maneira possível. E agora tem uma novidade aqui do EBD em Foco, né? Porque quem acessa o EBD em Foco há muito tempo sabe que nós tínhamos um aplicativo. Nosso aplicativo parou de funcionar, ficou funcionando apenas para algumas pessoas e agora nós voltamos com o aplicativo, ele foi atualizado, já está disponível para download lá na Play Store.
por enquanto somente para Android. A gente está com um problema para lançar ele para iPhone, né, mas vai lançar também, a gente está tentando resolver. Mas para Android já está disponível, então se você usa o celular Samsung, né, você pode baixar aí o nosso aplicativo, basta entrar na loja de aplicativo do seu celular, pesquisar por EBD em Foco, você vai encontrar o nosso aplicativo disponível. Eu coloquei aqui um print da tela, quem é assinante acessa os slides em PowerPoint. Quem não é assinante, acessa também os subsídios, né? Então, tá aqui o subsídio de PDF, vídeo, áudio, conteúdo extra, muito conteúdo de qualidade. Nós ainda estamos postando alguns conteúdos que estão faltando aí na plataforma, no caso no aplicativo, né? Acho que os cursos ainda não estão disponíveis, mas em breve o nosso aplicativo estará completinho. Mas você já pode baixar e acessar todos os subsídios atuais, já estão lá, aula em vídeo, PDF, slide, né? Tá tudo disponível, então você pode acessar agora e saber mais sobre o nosso conteúdo, tendo na palma da sua mão o nosso aplicativo EBD em Foco, né, no seu celular e também no nosso site ebdenfoco.com. Qualquer dúvida, pode enviar uma mensagem no nosso WhatsApp ou acessar o nosso site ebdenfoco.com, e na descrição desse vídeo tem também todas as informações que você precisa para falar conosco. Vamos para a aula. Texto áureo diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então aqui em Romanos capítulo 9, versículo 5, está bem claro que Jesus, ele é Deus e ao mesmo tempo humano. Então assim, ele é homem e Deus, e isso está presente em toda a Escritura. Verdade prática, Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Então Jesus, além de mostrar a divindade para nós, ele mostrou também o que é ser humano. O que é realmente ser um verdadeiro ser humano, que age como ser humano. E ele deu o exemplo de vida para que nós pudéssemos seguir o que ele ensinou. Aqui nós temos os objetivos, né? Geralmente eu falo no começo dos objetivos, eu vou falar aqui agora, que é assim, nós vamos apresentar no primeiro tópico, né, sobre essa dupla natureza de Cristo. Eu acredito que é o tópico que eu vou tomar mais tempo, porque é muito importante nós entendermos esse tema. Depois o tópico 2 e o tópico 3 fala aí das heresias. Então eu vou falar também das heresias e ensinar aí como que a gente combate essas heresias. Então fique atento aí na aula, durante a aula, às passagens bíblicas, vai ajudar bastante você a entender essa doutrina. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 1, de 1 a 4 e Filipenses 2, de 5 a 11. Eu gosto muito dessa passagem de Filipenses 2, de 5 a 11, é uma das minhas preferidas da Bíblia. Gosto muito mesmo porque ali deixa o exemplo, fala quem é Cristo e que nós temos que nos comportar como Cristo. Vou avançar aqui durante a aula, a gente volta nessas passagens. Introdução, diz assim: uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia e a Trindade em Constantinopla, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo. Aqui o escritor da revista cita os concílios, as reuniões que a igreja realizava para definir as doutrinas. Quando tinha ali algumas heresias e tal, alguns debates, eles sentavam e definiam as doutrinas, né? Então, isso baseado nas escrituras, na tradição da igreja. Então, ficou muito claro, né, quem é Jesus Cristo nesses concílios. A doutrina da Trindade, no entanto, surgiu debate sobre a natureza de Cristo, a união do divino com o humano. Então, assim, Jesus é humano e divino ao mesmo tempo. Então, temos duas naturezas. Como que essas naturezas se relacionam? Será que ele era metade humano e metade divino? Como que a gente vai entender sobre isso? Quais são as implicações práticas dessa doutrina para a nossa vida, para a salvação? Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia em 451 d.C., hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Então, nesse concílio foi definido, né, que o monofisismo e o nestorianismo são heresias. Na verdade, essas doutrinas representam aqui um conjunto de heresias que havia na época, falando sobre a união de Cristo, do humano e do divino. Tópico 1. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. 1.1. Descendência de Davi segundo a carne. Romanos capítulo 1, versículo 3 diz assim: acerca de seu filho, nasceu da descendência de Davi segundo
a carne. Então a Bíblia não esconde o fato de Jesus possuir um corpo humano, dele ser uma pessoa, dele ser um ser humano e ter ali uma descendência humana. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. Então está bem claro nas Escrituras que Jesus é um ser humano, que ele nasceu como um ser humano e ele vivia como qualquer ser humano ali daquela época. A linhagem está registrada na introdução ao Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Então, tanto Lucas quanto Mateus vai citar aí uma genealogia. A gente sabe que essas genealogias, elas são diferentes, tem algumas explicações aí que tentam conciliar, né, a genealogia de Lucas com a genealogia de Mateus. No entanto, não é o nosso caso aqui de trazer esse debate. Alguns dizem que, na verdade, um estava falando da linhagem de Maria, outros estavam falando da linhagem de José. Mas, enfim, é um debate que eu não quero tratar aqui nesse momento, tá? Vamos avançar. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Vamos ler Mateus, capítulo 1, versículo 20. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, ali, Maria, ao receber essa revelação, ela já sabe que o que vai nascer dela ali é especial, né? Aquele filho é especial, é filho de Deus. Então Maria vai ser mãe de Jesus, do Jesus humano, mas que também é Deus encarnado. Então, de alguma forma, o próprio Deus escolheu essa opção de nascer do ventre de uma virgem, a lei de Israel, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Aí está o elo humano divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Então aqui nós estamos falando da união de duas naturezas e a gente precisa destacar que a natureza humana, originalmente, ela não era corrompida pelo pecado. A natureza humana era perfeita. Então, assim, Jesus, ele nasce nessa natureza perfeita. Ele nasce nessa natureza humana que não é corrompida. Não faz sentido dizer que Jesus pecou, que Jesus encarnou em um corpo humano pecador. Não faz o menor sentido isso. Jesus, ele nasce como ser humano normal, qualquer. Ali a aparência de Jesus era de um ser humano da época dele, não tinha nenhuma aparência diferenciada. Jesus não era mais bonito do que os outros, Jesus não era maior, mais forte, nada disso. Ele tinha uma aparência comum. Mas quando a gente fala de natureza humana, a gente está falando aqui do ser humano na sua plenitude. Imagina só como que era Adão e Eva antes da queda, como que eles tratavam um ao outro, como que eles agiam, como que era o relacionamento deles com Deus. É totalmente diferente. Então a gente está falando dessa natureza. Jesus, ele nasce encarnado como ser humano, mas em uma natureza semelhante à de Adão antes da queda. Uma natureza que não é corrompida. Isso aqui é muito importante nós destacarmos. O livro do Miller de Erickson, Teologia Sistemática, tem um capítulo muito bom, né, que fala sobre a unidade da pessoa de Cristo. E ele destaca a questão da humanidade de Jesus. Eu vou ler aqui um trecho que diz assim, ó: a humanidade foi danificada e corrompida pelo pecado de Adão e Eva. Consequentemente, não somos verdadeiros seres humanos, mas vestígios debilitados e quebrados da humanidade essencial. E é difícil imaginar esse tipo de humanidade unido com a divindade. Então, muitas pessoas têm dificuldade de compreender a questão da encarnação, porque fica se perguntando como que Cristo vai encarnar em um corpo humano corrompido como o nosso e tal, não faz sentido. No entanto, a encarnação não foi nesse corpo corrompido, foi no corpo antes da queda, semelhante ao corpo de Adão e Eva antes da queda. É nesse sentido. Então Jesus, ele vem demonstrar a verdadeira humanidade. Jesus não era simplesmente tão humano como nós, ele era mais humano do que nós. Ele tinha espiritualmente o tipo de humanidade que nós teremos quando formos glorificados. A humanidade dele certamente era mais compatível com a divindade do que o tipo de humanidade observado agora. Então isso aqui é algo que nós realmente precisamos compreender. Jesus encarnou porque o corpo humano, ele foi preparado para isso. A encarnação já estava na mente de Deus. Quando Deus criou o ser humano, ele falou assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E antes da queda, essa imagem e semelhança era muito mais forte, muito mais perfeita. Após a queda, houve uma corrupção dessa imagem e semelhança.
Então a gente tem que entender que Jesus, sim, ele encarnou porque o corpo dele já era preparado para isso. O corpo humano, na verdade, foi preparado para a encarnação, muito diferente desse nosso corpo corrompido pelo pecado. Vale destacar aqui que eu estou falando de humanidade, de ser humano, tá bom? Ser humano mesmo. Jesus foi 100% homem. Só que a gente precisa destacar que o ser humano foi corrompido pelo pecado e é nesse sentido que Jesus encarna num corpo humano semelhante ao corpo de Adão antes da queda. Tópico 1.2, declarado Filho de Deus em poder. Então, no versículo 4 aqui de Romanos, capítulo 1, diz assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, assim, Jesus ele foi chamado de Filho de Deus porque ele é da mesma essência que Deus. Nós estudamos sobre isso na lição anterior, e eu acredito que está bem claro na sua mente se você assistiu essa aula, porque nós falamos que Filho de Deus, na linguagem ali do judeu, do Antigo Testamento, na época de Jesus, significava ser igual, ser da mesma essência. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, tanto Filho de Deus como nosso Senhor reforça aqui a divindade de Jesus. Senhor é aquele que nós adoramos, que servimos. Então, se ele pode ser adorado, significa que ele é Deus. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e os cultos e as promessas. É claro que aqui nós estamos falando das promessas de Deus para Israel no Antigo Testamento, relacionado ali à questão deles pertencerem à nação abençoada por Deus. Ali estava o concerto, ali estava a lei. Jesus nasceu na nação de Israel, ele era judeu. Então a gente entende que as promessas foram para Israel. Essas promessas aí deram uma pausa, mas elas voltam no futuro escatológico. E dentro desse contexto aqui, o apóstolo Paulo conclui dizendo assim, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Então, Romanos 9:5 deixa bem claro que Jesus, ele é Deus sobre todos. Ele é Deus. Sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, sim, ele é Deus, é divino na sua plenitude. O Senhor Jesus é um judeu descendente de Israel e, ao mesmo tempo, é o Deus bendito eternamente. Amém. Então, ao mesmo tempo que ele é um ser humano, que nasceu como ser humano, viveu como um judeu daquela época que ele nasceu, ele também é Deus 100% na sua plenitude. Tópico 1.3, o antigo hino cristológico. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Alguns teólogos, na verdade a grande maioria deles, deduzem que essa passagem de Filipenses era um hino cantado nas igrejas e o apóstolo Paulo insere aqui na sua carta, que realmente é algo maravilhoso. Diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então o texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. Aqui eu preciso fazer algumas observações, não somente nesse parágrafo, mas também nos próximos parágrafos, porque eu acho que o escritor da revista deu uma pequena equivocada aqui. Assim, vamos lá. Jesus, ele é Deus, 100% Deus, certo? Só que aí o apóstolo Paulo ele começa a falar o seguinte, que mesmo sendo Deus, ele não quis usar isso para levar vantagem, para falar assim, eu sou igual a Deus, eu sou Deus, então eu vou levar vantagem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou demonstrar o meu poder para, de alguma forma, ser beneficiado. Jesus não fez isso. Entende? Ele usou sim o seu poder divino. Então aqui eu defendo a ideia que Jesus sim, ele usou a sua divindade, mesmo estando aqui encarnado, mesmo na dependência do Espírito. Algumas vezes fica subentendido no texto bíblico que Jesus sim, ele usou o seu poder divino. Por exemplo, lá no capítulo, acho que é capítulo 2 de Marcos, naquela passagem que ele está pregando na casa, muito provavelmente na sua casa, e está muito cheia a casa, e aí o paralítico chega para ser curado e precisa descer pelo telhado. Naquele momento que aquele paralítico desce, Jesus perdoa os pecados do paralítico. E lá o texto diz que os escribas, eles murmuraram no coração deles, quem é esse que pode perdoar pecados? E Jesus vai e fala com eles. Por que vocês estão murmurando no coração de vocês? Acho que a palavra usada é arrazoais, né? Enfim, Jesus
sabia o que estava no coração dos escribas. Eles não falaram nada. O texto diz que foi somente no coração. E Jesus sabia o que estava no coração deles. Então isso aqui é o uso do seu poder divino, de onisciência. Eu acredito sim nisso. Uma outra passagem que destaca isso é da mulher do fluxo de sangue. Quando aquela mulher toca em Jesus, ele para e fala assim, alguém me tocou. E os discípulos, falaram assim, não, mestre, a multidão te empurra. Tu pergunta quem te tocou? Ele falou, não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude, saiu poder, saiu dinamis do grego. Então, assim, Jesus, ele usou ali o seu poder divino, porque ele é Deus, ele sabia que aquela mulher tinha tocado de uma forma diferente. Um outro exemplo é a mulher samaritana, que Jesus sabia coisas da vida dela, detalhes da vida dela que outras pessoas não sabiam. Como que Jesus sabia aquilo? No peixe que Pedro vai pescar e tem lá a moeda na boca do peixe. Então, assim, tem várias outras passagens bíblicas que a gente observa Jesus fazendo uso da sua divindade. Só que isso, em momento algum, é para benefício próprio. É sempre para ajudar as pessoas. É sempre para pregar o evangelho. É sempre para cumprir o seu plano de salvação. Então, em momento algum, Jesus usou o seu lado divino, a sua divindade, para ter algum benefício. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja. Porque lá na igreja, tinha alguns irmãos querendo passar por cima dos outros, tinha alguns irmãos querendo ser melhor do que os outros, tinha contenda. E aí Paulo fala, olha, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual é esse sentimento? É que Jesus, ele era todo poderoso, ele tinha tudo para se exaltar, mas ele não fez isso, ele foi humilde, ele andou com os discípulos, ele lavou os pés dos discípulos, ele abraçou os leprosos, ele andava com as prostitutas. Então, assim, Jesus, ele mostrou realmente qual deve ser o nosso comportamento, a verdadeira humanidade. Então, ao mesmo tempo que ele é humano, ele é divino. Ele dá o exemplo do que realmente é ser um humano de verdade, mas também ele demonstra o divino. Vamos avançar aqui e no próximo parágrafo, o escritor da revista diz assim, o apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, que ele vai citar aqui João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No entanto, eu discordo do escritor da revista nesse ponto, porque aqui ele não está falando de Cristo antes da encarnação, ele está falando de Cristo encarnado. Ele fala assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, assim, Jesus é em forma de Deus. Eu entendo que sendo em forma de Deus é na encarnação que Paulo está falando aqui. Pode ser que eu esteja equivocado, mas até onde eu estudei essa passagem, li comentários bíblicos, o livro do Miller de Erickson que eu citei aqui, que é a Teologia Sistemática, um livro do J. Carson também que eu estudei sobre Filipenses, entende que aqui Paulo está falando da encarnação, Jesus encarnado. Ele não está falando de um período antes da encarnação. Jesus, sim, durante a encarnação, ele era em forma de Deus. Porque se eu colocar aqui forma de Deus somente antes da encarnação, isso complica, né? Porque se a forma de Deus é somente antes da encarnação e durante a encarnação foi o quê? Então eu preciso compreender que essa passagem está falando, sim, do período da encarnação. Então eu tenho que discordar completamente do escritor da revista. Não sei o que você acha sobre isso, deixe nos comentários aí. Aí ele fala assim, mais enfatiza o aspecto humano. Filipenses 2, 7 e 8 diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Bem, aqui a gente precisa falar dessa questão do aniquilou-se a si mesmo, do esvaziamento, da kenosis. E é um tema muito complexo e eu quero detalhar isso aqui para você. Porque assim, a questão do esvaziamento é algo que, se a gente não ter cuidado, a gente pode cair no heresia e isso é complicado, sabe? A gente precisa detalhar. Então, eu vou tomar um pouquinho mais de tempo aqui e eu vou explicar em detalhes o que essa passagem está querendo dizer. Bem, vamos lá. A gente precisa entender que a encarnação foi mais um acréscimo de atributos humanos do que uma perda de atributos divinos. Porque alguém pode pensar assim, quando Jesus encarnou, ele perdeu um pouco dos seus atributos divinos, porque o texto está dizendo que ele esvaziou-se, que ele aniquilou-se a si mesmo. Então aqui ele perdeu atributos divinos. Não. Jesus, ao se encarnar, ele adicionou na sua natureza divina a natureza humana. Então é uma adição,
tá? Jesus, ele se tornou humano, então ele já era divino e ele adicionou à sua natureza essa natureza humana. E essa natureza humana trouxe para Jesus algumas limitações no uso do seu poder. Então, como que Jesus seria onipresente, tendo um corpo humano que fica somente em um local? Então, ali nós temos a onipresença de Jesus sendo limitada ao corpo humano. Então, o corpo humano traz algumas limitações, mas não anula a divindade em Jesus. É isso que a gente precisa destacar. Entende? Jesus se torna limitado, mas o seu poder, a sua essência não é anulada. Ele continua sendo divino. Não sei se você assistiu minha aula anterior, mas eu dei o exemplo de um corredor. Imagina o corredor mais veloz do mundo, e aí ele vai participar de uma corrida e a perna dele é amarrada na perna de outra pessoa que é mais lento do que ele. Então a velocidade dele vai ser limitada à velocidade do outro. Entende? E sem falar que vai ser bem complicado correr, né? 3 pernas ali, né? Então, a perna do corredor amarrada na outra perna e a outra perna do outro corredor. Então, assim, com certeza, ele vai ter uma limitação, mas ele não deixa de ser o corredor mais veloz do mundo. Imagina um lutador de boxe lutando com uma mão amarrada para trás. Então, ele vai perder a luta, provavelmente até para alguém que não treina boxe. Por quê? Porque ele está limitado, está lutando somente com uma mão. Então, essa limitação não anula o fato dele ser um bom lutador de boxe. Imagina alguém que joga tênis de mesa. Tênis de mesa, a pessoa treina ali o tempo todo com a mão direita, por exemplo. E aí, de repente, ele vai jogar com a mão esquerda. Ele vai ter dificuldade de jogar com a mão esquerda, porque ele treinou a vida inteira com a mão direita. Então, ele vai ter uma limitação. Jesus, como ser humano, era 100% Deus, mas com limitações devido a ele estar em um corpo humano. Isso aqui é muito importante nós destacarmos. Então, nós concluímos que é a igualdade com Deus, não a forma de Deus. E essa passagem aqui ela pode ser explorada de forma muito mais detalhada, que eu não vou fazer aqui para não tomar muito tempo, porque eu tenho mais coisa para eu falar aqui ainda, tá? Vamos lá. Eu vou me aprofundar um pouco mais. E mesmo com essa limitação, ele não ficou isento de usar o poder divino em algumas situações que eu já citei aqui anteriormente, com a mulher samaritana, com a mulher do fluxo de sangue, com os escribas, e enfim, em todo o seu ministério, a gente percebe, vê Jesus ali usando a sua divindade. Ele acalma a tempestade, realiza vários milagres ali, usando a sua divindade. Então, ela estava limitada, mas ela não estava anulada. Isso é muito importante a gente destacar. E eu acredito que uma boa parte da dificuldade que nós temos de compreender essa doutrina é porque nós sempre vamos de baixo para cima. Como que um ser humano pode ser Deus? E o nosso pensamento deveria ser o contrário, de cima para baixo. Como que Deus pode se tornar um ser humano? Porque assim, para um ser humano se tornar Deus é bem mais complicado, é impossível. Mas para Deus encarnar como ser humano, ele é o Criador. Ele sabe quem somos nós. Quando ele nos criou, ele já falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então podemos dizer que o ser humano, ao ser criado, já era previsto, já estava na mente de Deus a encarnação. Então a encarnação de cima para baixo. Nós temos o Deus que se torna homem. Então, assim, essa divindade, ela passa a pertencer à humanidade, e não a humanidade pertencer à divindade. Então é nesse sentido, nós cremos no Deus homem, porque ele sim, tinha essa capacidade, esse poder de assumir a humanidade. E também vale destacar que a encarnação aconteceu naquele momento ali com Maria, não aconteceu antes. Então, os adventistas, por exemplo, dizem que Miguel, no Antigo Testamento, era Cristo pré-encarnado, mas isso não tem base bíblica. Os adventistas, eles não acreditam que Jesus foi criado. Ele fala assim que Jesus apareceu no Antigo Testamento pré-encarnado. Só que assim, a gente não tem base bíblica para isso. É muito comum os pregadores falarem que o quarto homem da fornalha era Cristo, mas nós não temos muito explícito na Bíblia isso, não temos. Isso não está claro. Então, assim, as manifestações das teofanias, no caso de Deus no Antigo Testamento, o próprio Deus aparecendo como uma pessoa, como um anjo que recebe adoração, no caso de Abraão, Abraão recebeu os anjos ali na sua casa, no caso, os mensageiros. E a gente tem várias aparições no Antigo Testamento, essa teofania. Alguns dizem que é Cristo pré-encarnado, mas nós não temos base bíblica para isso. O correto é dizer que Jesus só encarnou-se no ventre de Maria. A encarnação foi aquele momento ali específico.
vamos avançar aqui na aula. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Então está em uma só pessoa, no caso, em Cristo, 100% homem e 100% Deus. Ao mesmo tempo que ele é um ser humano que tem sede, que tem fome, que cansa, que, enfim, tem várias dificuldades como ser humano, ele também é Deus Todo-Poderoso, com toda a sua essência, com todo o seu poder. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. Então, assim, como eu já falei anteriormente, a passagem de Filipenses 2, de 5 a 11, pode ser um hino cantado na igreja e Paulo colocou ali e fez uma teologia profunda sobre isso. Então, o termo grego morfê, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Então está bem claro no versículo 6, que mesmo sendo em forma de Deus, ou seja, forma, morfê, sendo na mesma essência, imutável, ele jamais deixou de ser Deus. Ele era Deus antes da encarnação, Deus durante a encarnação e vai ser Deus por toda a eternidade. Amém? Então a gente chegou aqui no tópico 2, como eu já tinha avisado, o tópico 1 ia tomar bastante tempo, mas nós vamos continuar a aula aqui. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Quem foi Nestório? 2.1. Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431 d.C. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, mãe de Deus, em grego, Theotokos, literalmente portadora de Deus. Então, Nestório, ele foi contra esse título, dizer que Maria é mãe de Deus, porque a igreja declarou isso, mãe de Deus. Então, assim, qual era a lógica deles? Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Essa foi a ideia dele. Nós não podemos falar que Maria é mãe de Deus, porque ela não pode ser mãe do divino. Um ser humano não pode ser mãe do divino, do Deus Todo-Poderoso. Então não tem lógica isso, porque o Deus Todo-Poderoso, ele sempre existiu, e o ser humano nasceu em um momento específico. Então, a gente tem aqui uma incoerência. Então, ele queria corrigir essa incoerência. Sim, Maria é mãe do Jesus humano e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Mateus 2,11 deixa bem claro. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, aqui a gente observa duas coisas. Maria era sua mãe, e ele recebeu adoração. Então, como Jesus foi adorado, ele também é Deus, homem e Deus ao mesmo tempo. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesmo, ou seja, algo totalmente contraditório, dizer que Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. Então, Nestório perdeu aí essa briga, porque ele também tinha algumas ideias meio controversas. Então, acabou que o termo mãe de Deus se popularizou. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Então, assim, nessa época não havia essa adoração a Maria como tem nos dias de hoje. Então ele não estava muito preocupado com essa mariolatria, mas ele estava preocupado em combater o arianismo. O que o arianismo afirma? Que Jesus foi criado em um momento específico da história. No caso, o arianismo nega a eternidade de Cristo, que diz que Jesus sempre existiu. A gente já explicou sobre isso e apresentamos aí as testemunhas de Jeová, que é a heresia atual que adota o arianismo, que Jesus foi criado. Então, Nestório estava tentando combater também o arianismo. Vamos ver aqui o tópico 2.2 que diz assim, nestorianismo. O que é o nestorianismo? Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno-constantinopolitano em 381. Nestório ele estava muito preocupado em definir essa doutrina que fala da união da humanidade e da divindade de Cristo. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Então Nestório está tentando combater ali a questão de chamar Maria de mãe de Deus. No entanto, ele vai estruturar a doutrina dele com relação à união da natureza humana e divina. Quando ele faz isso, ele diz o seguinte, que
a natureza humana e a natureza divina eram duas pessoas, era como se fosse separado. É por isso que depois ele foi acusado de ser adocionista. O que é o adocionismo? É que afirma que Jesus era humano, ele não tinha nada de divino, e em um momento específico ele foi adotado como filho de Deus. Geralmente, os adocionistas dizem que Jesus se tornou Deus no batismo. Então, ali no batismo é como se ele fosse adotado, né, pelo Pai para ser o Filho de Deus. Então, assim, na história ele foi acusado de ser adocionista justamente porque ele estava fazendo essa distinção de humano e divino como duas pessoas diferentes. Como se Jesus tivesse adotado um momento específico a natureza humana e outro momento a natureza divina. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Então, é uma só carne, mas são dois distintos. Então, era nesse sentido que Nestório estava caminhando, né? De colocar ali as duas naturezas de Cristo como sendo dois momentos específicos da vida de Jesus. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege e o imperador o exilou. A gente sabe também que nessa época aqui, a igreja estava muito envolvida com a política, o imperador exercia um certo poder também na igreja, então ele foi exilado pelo imperador devido a essa heresia. Tópico 2.3, monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Então, monofisismo afirma que Jesus tinha uma única natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Então, vamos lá. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. Então, a ideia aqui é que as duas naturezas se misturaram, formando uma única natureza. Então, para ele não faz sentido falar de duas naturezas divinas, mas somente de uma natureza misturada, de tal forma que não tem como você distinguir, separar. O sentido de amalgamar, não o de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Então, realmente, é uma ideia que parece não casar muito bem com o que a Bíblia ensina, né? Ao mesmo tempo que a gente observa Jesus sendo homem e Deus ao mesmo tempo, aqui nessa doutrina afirma que Jesus era um ser diferente. Então era como se Jesus fosse um ser humano um pouco melhor, né, melhorado, e ao mesmo tempo um divino menor, né? Então era um ser humano maior e um divino menor, porque misturou as duas naturezas. Isso aqui nos lembra o que afirma a mitologia grega, que diz que Zeus teve relação com uma mulher e nasceu um filho chamado Hércules. Então, Hércules era mais forte, mais rápido, mais poderoso e tudo mais. Então, assim, ele não era Deus e nem era homem, era um semideus, né? Então, essa mistura resulta nesse semideus. Então, essa doutrina aqui, que afirma que Jesus uniu, no caso, houve a fusão do humano com o divino, faria isso com Jesus. Ele se tornaria esse ser híbrido. Essa doutrina foi condenada no concílio da Calcedônia em 451. E para entender isso aqui melhor, vamos ver aqui uma ilustração que diz assim, ó: o bronze é uma liga de cobre e estânio, de modo que nem é cobre nem estânio, mas outro metal. Então ele não é cobre nem estânio, misturou os dois e se tornou um outro metal que é chamado de bronze. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Então, quando você mistura as cores primárias, você forma as outras cores. Então, o azul com o amarelo forma o verde. Então, o verde é uma outra cor, que já vem dessa mistura, que você não consegue mais distinguir o amarelo do azul. Então, assim como o bronze não é cobre nem estânio, e o verde não é azul nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Então, assim, Jesus ele se torna uma outra coisa, uma outra natureza, mas não é divino e nem humano. Então, a gente tem a resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Romanos capítulo 9, versículo 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então, Cristo é segundo a carne, ou seja, é ser humano, e ao mesmo tempo, Deus bendito eternamente. Então a gente tem o Deus Todo-Poderoso, que é humano e ao mesmo tempo divino, e a gente consegue perceber essas duas naturezas distintas. É separado, a gente consegue perceber, mas ao mesmo tempo junto em Cristo, porque ali está presente o 100% Deus e 100% homem.
Tópico 2.4, o Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Então esse concílio ele afirma o seguinte: as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Então, lá no concílio, né, da Calcedônia, eles chegaram a essa conclusão e escreveram esse texto. É claro que ele é muito mais completo, tem mais coisa, tem mais detalhes nesse texto. No entanto, está bem claro, né, que forma uma só pessoa, que não é dividido nem separado, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber que tem o divino e o humano. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, nem de homem em Deus. Então a encarnação é algo totalmente novo, algo que a nossa mente não tem a capacidade de compreender 100%. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. Ou seja, o documento deixa bem claro que há uma distinção, mas ao mesmo tempo é uma pessoa só que está presente essas duas naturezas na sua plenitude. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Então a gente tem aqui algumas passagens, né? E destacando aqui João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um, que a gente já estudou na lição anterior. Então Jesus é Deus Todo-Poderoso na sua plenitude. Tópico 3, o perigo dessas heresias na atualidade. 3.1, os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada, juntamente com o nestorianismo, houve reação. Então, assim, a doutrina monofisista, ela foi rejeitada e tudo mais, né? A gente viu lá que Nestório foi exilado e tudo mais, só que houve reação, teve aqueles que eram seguidores dele, que defendia, e essas doutrinas, elas nunca deixam de existir. As heresias nunca morrem, elas continuam presentes aí. Então, Jacob Baradeus, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Então aqui a gente observa que, né, alguns dos seus seguidores continuaram com essa doutrina, né, e eles continuaram com essa tradição. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Então, o Concílio de Calcedônia, que a gente leu agora há pouco no slide anterior, foi rejeitado por eles, né, e eles permanecem até os dias de hoje. Então, quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cópticas, armênia, abissínia e jacobitas. Então, essas igrejas que elas estão presentes principalmente na Rússia, né? Tem a igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa grega, as igrejas ali na África, enfim, tem várias regiões, né, aí que tem essas igrejas mais antigas, elas são diferentes da Igreja Católica, mas é como se fosse, assim, em muitos detalhes, parecidos com a Igreja Católica. Muitas vezes tem o Papa deles, não existe só um Papa, né? Um Papa conhecido aí, né, mais famoso, acho que é o Papa Francisco atualmente, né? Tô meio por fora. O Papa da Igreja Católica Apostólica Romana é um, mas essas igrejas aqui, elas também têm os seus papas, têm os seus dogmas, que muitas vezes são parecidos com a Igreja Católica, mas tem algumas distinções, e nesse caso aqui, essa doutrina pertence também ao rol de doutrina deles, né? É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos, e sobretudo conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne. Aqui o escritor da revista, ele sempre vai citar as heresias, no caso, nos dias de hoje, citando igrejas nos dias de hoje que defendem essas heresias. Eu, particularmente, nunca conheci ninguém dessas igrejas, na igreja ortodoxa, cóptica, armênia, não conheci ninguém. É muito complicado a gente ter acesso, né, a essas pessoas para conversar com elas. E eu acredito que o ponto forte dessa lição não é a gente combater essas heresias dessas igrejas especificamente, porque é difícil a gente ter acesso a elas. É combater heresias dentro da nossa igreja. Muitas vezes, crentes do nosso meio acreditam de uma forma errada com relação à encarnação de Cristo, à divindade de Cristo, à humanidade de Cristo. Então, tem mensagens que são pregadas de forma errada. E a gente precisa educar, trabalhar. Muitas vezes é uma falta de entendimento que a pessoa tem, que ela não teve acesso a uma educação mais profunda, elaborada, com relação à natureza de Cristo. Então, eu acredito que aqui é para nós mesmos, aplicando para a nossa vida. Tem muita coisa que a gente não sabia sobre a natureza de Cristo, a gente está aprendendo agora. Isso aqui vai nos ajudar a ministrar a aula da EBD melhor, a pregar melhor e não falar nenhuma heresia no púlpito, né? Tópico 3.2, o quenoticismo.
O do verbo grego kenoo significa esvaziar. Filipenses capítulo 2, versículo 7. A gente já leu anteriormente, né, que Jesus esvaziou-se a si mesmo, né? A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou-se a si mesmo dos atributos divinos. Então essa doutrina vai afirmar que Jesus deixou de ser Deus enquanto ele esteve encarnado. São duas linhas principais. Aqui eu achei que o escritor da revista não explicou muito bem esse ponto, aí eu fui estudar e eu entendi o seguinte, que o gnosticismo, ele afirma que Jesus, ele era Deus antes da encarnação, deixou de ser Deus durante a encarnação e voltou a ser Deus após ele subir aos céus, depois que ele ressuscitou e subiu aos céus. Tá? Então, seria essa a explicação assim, principal deles, né? Então, esse esvaziou-se a si mesmo significa que na encarnação ele deixou completamente de ser Deus, ele perdeu seus atributos divinos. E depois ele voltou com esses atributos. O escritor da revista vai destacar aqui outra coisa, ele vai colocar assim, ó, que o verbo possui os atributos divinos, mas escolheu não os usar. Então, talvez seja um outro tipo de kenoticismo que eu não estudei, né? Eu não estudei fora a parte, mas enfim, seria uma outra possibilidade, né? Uma tentativa de explicar essa questão da união das naturezas de Cristo. Jesus é humano, divino, só que como humano, ele jamais usou os atributos divinos. Eu acho meio complicado isso aqui, né? Mas enfim, né? E as prerrogativas da deidade foram usadas mais na submissão do Pai e na direção do Espírito. Então isso aqui parece muito com o que a gente acredita, né? Mas de certa forma, o que a gente acredita é assim. Jesus, ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Resumindo aqui o que a gente acredita, tá bom? Deixando bem claro que a gente acredita que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele não deixou de ser Deus quando encarnou, ele continuou sendo Deus. Os atributos estavam limitados ao corpo humano. E sim, ele usou esses atributos em alguns momentos. Teve momentos específicos que Jesus usou os seus atributos divinos. Jesus operou milagres pelo poder do Espírito Santo? Sim. Operou milagres também pelo poder do Espírito Santo. Ele estava na dependência do Pai? Sim. Durante a encarnação, na dependência do Pai. Estava, sim, fazendo a vontade do Pai. Isso aqui a gente não nega. Então, Jesus foi submisso ao Pai durante a encarnação, obedeceu ao Pai e dependeu do Espírito Santo. No entanto, ele também usou os seus atributos divinos. Tá? Ele usou. Então, o kenoticismo diz que Jesus não usou. Ou que ele não tinha, ou que ele não usou. Mas nós acreditamos, sim, que ele usou. Então, vamos avançar aqui, ó. Vamos ver aqui os versículos, tá? Eu achei mais interessante essa parte aqui, ó. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Olha só, Lucas 7,48. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Então, Jesus perdoou pecados. Isso aqui é Jesus exercendo a sua divindade. Se ele não fosse divino, ele jamais poderia perdoar pecados. Se o kenoticismo estiver certo, então, Jesus não poderia perdoar pecados, porque ele perdeu os atributos divinos, ou então ele não poderia usar, mas ele perdoou. Então, isso aqui mostra o quê? Que ele está usando os seus atributos divinos. Ele está perdoando pecados porque ele é Deus. Recebeu adoração. Mateus 8:2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então, assim, Jesus recebeu a adoração desse leproso e vários outros momentos. Quando ele nasceu, ele recebeu a adoração. Depois que ele ressuscitou, ele recebeu adoração. Então, Jesus recebeu adoração o tempo todo. Quem pode receber adoração? Somente Deus. Se ele tivesse deixado de ser Deus, ele não poderia receber adoração. Ele repreendeu a fúria do mar, Marcos 4,39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Então, aqui a gente observa que Jesus usou o seu poder divino de acalmar o mar. Somente Deus tem esse poder. De acordo com Salmo 65, verso 7, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Então, somente Deus tem esse poder e Jesus é Deus. Então, a gente conclui, sim, que Jesus, ele, na encarnação, os seus poderes foram limitados, seus poderes divinos, né, as suas qualidades ali divinas, limitados devido ao corpo humano, mas ele conseguiu sim usar. Em algumas situações ele usou esse poder, mesmo diante das limitações, tinha situações que era possível ele usar esse poder. Ele sabia o que estava no coração das pessoas, sabia da vida das pessoas, então Jesus, ele usou o seu poder divino, mostrando que ele é Deus. Vamos para o tópico 3.3, Mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Então, assim, esse termo se tornou popular, né? Então, Mãe de Deus,
Então Maria foi exaltada a uma posição diferenciada. A Igreja Católica criou várias doutrinas a partir daí. Segundo a Igreja Católica, Maria não tinha pecado, é imaculada, ou seja, ela nasceu sem pecado, viveu sem pecado, e em momento algum ela pecou. Então eles colocam Maria nessa posição. A Bíblia não diz isso, mas isso é uma tradição católica. Eles dizem também que Maria subiu aos céus, por isso que eles comemoram a ascensão de Maria, né, que ela foi levada viva aos céus. Isso aqui também é uma coisa da tradição deles, porque não está nas Escrituras. E dentre várias outras heresias que envolvem a questão de Maria. Com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representa a verdade. Só porque se tornou popular, que a maioria gosta, não significa que é verdadeiro. A gente precisa ver o que a Bíblia diz sobre o tema. Então, estudando a Bíblia, a gente vê que Maria foi uma pessoa normal, ela foi agraciada. Ela era uma jovem como qualquer uma outra, pecadora. E a própria Maria, no seu cântico, fala que Jesus é o seu Salvador. Então, assim, ela também precisou de salvação. Ela precisou crer em Jesus para ser salva. Então, Maria não tinha nada de especial, ela morreu como qualquer pessoa, né? Está esperando a ressurreição dos mortos. Então, Maria, sim, ela foi especial, ela teve um papel importante, mas a gente não pode exaltar Maria a uma posição de deusa, né? Isso não pode acontecer. Então, isso é o que a gente chama de mariolatria. Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: o Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. Então, esse concílio ele foi importante porque ele realmente conseguiu fechar essa doutrina. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Então, quando a gente estuda a verdade bíblica, estuda o que a Bíblia ensina para nós, a gente tem consciência da nossa fé, das nossas doutrinas, a gente não vai ser enganado por qualquer heresia por aí. A gente precisa estar preparado. Então, essa aula, acredito que ajudou bastante nesse sentido, nós entendermos, né, que Jesus ele é homem e Deus ao mesmo tempo, 100% homem, 100% Deus. Se não fosse assim, a redenção não poderia ter acontecido. Ele não poderia ter morrido pelos nossos pecados, ele não poderia perdoar os nossos pecados. Ele só perdoou os nossos pecados porque ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Amém? Então encerra aqui a aula, a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja. E mais uma vez, reforçando aí o nosso site ebedenfoco.com, o nosso aplicativo que voltou a funcionar, baixa o aplicativo. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Estamos sempre à sua disposição, atendendo aqui, tirando dúvidas. Estamos sempre aqui ajudando, né, a entender mais da lição e também acessar o material do EBD em Foco. Então na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.